Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Sobre resistência aos antimicrobianos. Bom, fique aí para você entender um pouco mais como evitar. Já compartilha, eu sei que é um assunto muito interessante. Vamos entender um pouco mais os medicamentos que você faz uso, claro que você conhece alguém que já usou e certa vez salvou sua vida. Vamos lá. Esses medicamentos são os medicamentos usados para tratar infecções bacterianas. Tá? Eles são muito importantes para combater as doenças, tanto infecciosas e salvar vidas. Mas, no entanto, o uso indiscriminado deles isso pode interferir, isso pode trazer danos, consequências gravíssimas para a nossa saúde, para a saúde pública, para a nossa população, incluindo assim a resistência bacteriana. E esse é o tema principal desse vídeo. Mas primeiro vamos entender o que é a resistência. O conceito básico significa que é a RAM, né? Resistência aos antibióticos, resistência antimicrobiana. Tá? Ela põe em risco a eficácia da prevenção e do tratamento de um número cada vez maior de infecções por vírus, bactérias, fungos e parasitas. Essa RAM, essa resistência aos antimicrobianos, ela ocorre quando os micro-organismos, como as bactérias, fungos, vírus e parasitas, eles sofrem alterações e com isso, quando expostas aos medicamentos, que é aos antibióticos, aos antifúngicos, aos antivirais também, aos antieumínticos e aí vai outros tipos. Como resultado, esses medicamentos se tornam ineficazes e as infecções elas persistem no corpo, aumentando assim os riscos da propagação e, claro, em outras pessoas, os problemas. Sem dúvida, essa resistência aos medicamentos, eles representam uma ameaça enorme, uma ameaça crescente à saúde pública mundial e requer, claro, a ação de todos nós, em todos os setores do governo e da sociedade para combater isso aí e conter esse avanço. Essas resistências, elas afetam também o tratamento das infecções adquiridas na comunidade. Exemplo aí, as infecções urinárias. Por Escherichia coli, é uma dos tipos de bactérias. Ou também as infecções respiratórias que são causadas pelos Streptococcus pneumoniae. Isso também pode não responder aos antibióticos usados atualmente, comumente, como por exemplo, também, e exigir o uso de tratamentos complexos, mais caros e cada vez mais seletivos, elevando assim também o custo ao tratamento tanto do setor privado quanto do setor público. E depois dessa breve, dessa palhinha, vamos entender agora o que acelera essa propagação, essa aparição da resistência aos antibióticos. Esse quadro de resistência aos medicamentos ocorre naturalmente ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Isso geralmente por meio de alterações genéticas. Mas, além disso, o indivíduo, o uso indevido e excessivo dos antibióticos está acelerando esse processo. O processo que já é natural está se tornando cada vez mais rápido. Isso, por muitas vezes, a culpa sendo sua. Já em muitos lugares, esses medicamentos, os antibióticos, são usados em demasia, em excesso e de forma indevida por pessoas e animais, sendo muitas vezes administrados sem supervisão do profissional. Isso é uma das causas principais por essa condição que estamos vendo hoje e no futuro vai custar caríssimo. Essas bactérias, elas também são encontradas, em pessoas, animais, no solo, nos alimentos, enfim, em diversos lugares. Também elas podem ser transmitidas entre pessoa e animais, mesmo a partir da alimentação de origem animal e de pessoas a pessoas. Fatores como a falta de controle, e também no manuseio desses animais, desses alimentos, também isso tende a promover essa propagação, esse crescimento dessa resistência aos medicamentos antibióticos, aos antimicrobianos. Agora vamos entender um pouco mais sobre a contenção a essa resistência. As principais ações que nós podemos, que contribuem de fato para o combate a essa resistência são, muitas vezes, as atividades que nós podemos tomar no dia a dia, incluindo o principal delas em relação aí, primeiro ponto, aos prescritores, sendo de forma adequada acompanhada por um profissional, claro, altamente qualificado, para que ele possa identificar, entender que tipo de situação está ocorrendo, que tipo de problema está ocorrendo, para prescrever sim um tratamento mais eficaz, direto, da forma precisa, com o menor tempo possível,
claro, com maior seletividade ao tratamento. E também um dos pontos muito interessantes que cabe a você utilizar é não usar os antibióticos sem prescrição médica. Eu sei que em muitas situações você não tem acesso, você não tem recurso, né? Cabe aí aspas, né, em relação ao tipo de uma defasagem no nosso sistema de saúde. Entretanto, você que tem aí o hábito de chegar por uma gripe, um resfriado, já iniciar com um medicamento, com um antibiótico, cuidado, você está fazendo parte aí, não só piorando a sua saúde, mas também comprometendo a saúde dos seus amigos e familiares. Outro ponto também que vale destacar é o aumento no custo de tratamento. Sim, isso afeta nosso bolso, não é mesmo? Quando esses medicamentos, né, não são mais eficazes ao combate desses tipos de bactérias, nós devemos usar aí uma seleção, um grupo cada vez mais seletivo e, por consequência, cada vez mais sofisticado. E na maioria das vezes é um custo elevadíssimo. Também nós devemos lembrar sobre o impacto no meio ambiente. Por que que isso é relevante? Esses medicamentos, esses antibióticos são eliminados pelos seres humanos, tá? E animais também. Eles podem acabar, né, nos solos e também na água, isso impactando o meio ambiente. É uma preocupação enorme para a saúde pública. Mas vamos lá que nós não temos só más notícias, nós também temos algumas alternativas. Vai aí algumas opções, tá? O uso desses medicamentos para tratar as infecções, incluindo os probióticos, óleos essenciais, plantas medicinais e terapias alternativas, são uma dessas opções que podem sim ser utilizadas e, claro, trazer benefício, usando assim cada vez menos o antibiótico para retardar essa resistência a esses medicamentos que hoje funcionam, mas amanhã pode não funcionar. É importante sim usar esses medicamentos, mas nós sabemos que o uso indevido dele não só aumenta o custo no tratamento, tanto no setor privado quanto no público, isso aumenta também o risco de saúde, tá? Isso também eleva as condições de que você pode poluir cada vez mais o solo, a água, o meio ambiente, gerando assim não só impacto para você, para a sua geração, mas na próxima. Em 9 de dezembro de 2022, em Genebra, ocorreu um novo relatório da OMS. Ele revela, tá, altos níveis de resistência em bactérias. Além também de aumentar a resistência ao tratamento de várias bactérias, ele também causa infecções comuns entre a população. Isso com base em dados, tá, que foram relatados por 87 países em 2020. Esse relatório ele revela que altos níveis de resistência, acima de 50%, foram descritos e relatados em bactérias que são causa frequente, tá, de sepsis em hospitais. Fica aí uma dica em relação, olha só, alguns antibióticos de último recurso, tá, como os carbapenêmicos, dependendo do tipo de causa, né, de situação, eles são necessários para tratar essas infecções graves. De acordo com dados, né, que foram relatados, no entanto, 8% das sepses causadas por esse tipo de bactéria eram resistentes a esse tipo de tratamento dos carbapenêmicos, aumentando assim a possibilidade, claro, de morte por uma infecção que antes era tratável, porém agora não mais, devido à resistência ao antibiótico, ao medicamento. Essas infecções, né, por bactérias comuns, que nós podemos dizer assim, estão se tornando cada vez mais resistentes aos tratamentos. Mais de 60% das cepas isoladas de Neisseria gonorrhoeae, causadora de uma doença sexualmente transmissível, elas mostraram, tá, uma resistência a um dos medicamentos mais comumente prescritos para esse tipo de tratamento. E, por consequência, tá, mais de 20% das cepas isoladas de E. coli, tá, o patógeno mais comum das infecções do trato urinário, então, era resistente aos medicamentos de primeira linha. Essa resistência aos medicamentos, isso enfraquece, claro, a medicina moderna, a medicina, e claro, que coloca milhões de vidas em risco. Isso se deve, claro, à resistência e à criação e desenvolvimento de superbactérias. Para compreender um pouco mais sobre isso, a extensão dessa ameaça global, tá, e montar uma resposta de saúde pública, de saúde eficaz, se deve, né, claro, aplicar testes microbiológicos e fornecer cada vez mais dados com alta qualidade, tá, para que possa assegurar em todos os países não apenas
nos mais ricos, mas também nos mais pobres esses dados para a gente possa cada vez mais acompanhar. Claro que as respostas, né, a essas tendências de crescimento das resistências, tá, ela requer um compromisso de alto nível dos órgãos fiscalizadores. A questão toda aqui, cabe ao nosso primeiro passo, o reconhecimento, entender isso, tá, para que nós possamos mudar aqueles hábitos errados e, claro, evitar assim que não só nós, mas nossos parentes e a nossa próxima geração não sofra por erro que nós estamos cometendo. Então cabe a você ficar atento a esses dados, a essa informação. Claro, nós tentamos passar de uma forma mais simples, mais básica, mas para que você consiga entender um pouco mais sobre os riscos e mudar um pouco sobre algumas concepções que nós temos aí em relação aos antibióticos, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Tá bom? Se foi, curta, compartilhe, coloque aí nos comentários, tá? Que tipo de medida nós podemos utilizar para, claro, reduzir assim essa mutação, né, digamos assim, esse aperfeiçoamento das bactérias, que seja de forma natural. Porém, nós podemos fazer a nossa parte aí para retardar isso, tá bom? Coloque aí, te vejo no próximo vídeo em um desses aqui em cima. Bom, gente, te vejo lá, até a próxima. Fui!